que a gente já abriu com a prece. Trouxe aqui as coordenadas de hoje, né, que o Diogo acabou de trazer. Então, só para a gente ter esse panorama geral, né, aqui sempre fica as coordenadas da ordem cíclica. Quem está no grupo de sincronização diária, eu envio diariamente, né? Então, data do sincronário hoje, NS 1.38.4.14. E é isso que ele estava trazendo aqui, né? A gente está no último dia, né, marcando a metade da lua autoexistente da forma, do plasma cílio, né? E a gente está no último dia da onda encantada da lua, no dragão cósmico. Então, ele trouxe aqui o oráculo também. E a harmônica do oráculo de hoje é a águia magnética, a harmônica celeste. Se a gente soma todos os Kins do oráculo, ele vai resultar no Kim 235, a águia magnética. Legal que o final da onda a gente sempre fala que é voo mágico. E hoje é um voo mágico que é a harmônica celeste e a águia magnética, expandindo a visão. Uhum. Então a gente já está tendo assim até um, um glimpse, né, um flash da outra onda que vai vir depois da onda do vento, vai ser a onda da águia, né? Então, tem alguns padrões bem interessantes assim que eu percebi fazendo as harmônicas dos oráculos, né? Ah, então, em algum momento eu trago para vocês assim que eu percebi assim alguns padrões que são recorrentes e trazem muito símbolo, muitos insights assim para mim. Então, esse é um padrão, né? Sempre a harmônica do último dia, né, da onda encantada, o tom cósmico, ele vai resultar no magnético, no Kim magnético. Então tá, então aqui eu trouxe as coordenadas no Kairos, né, para a gente ver que tem tudo que estava ali na outra imagem, né, na sincronização, ele está aqui no Kairos, trouxe só duas imagens, mas tem várias outras lentes, outras formas de visualizar, né, a lua inteira, a onda encantada. Então, é trazer aqui que essa daqui é a ordem cíclica, né, o sincronário das 13 luas, de 28 dias, e aqui qual o Kim do dia, né, que a gente está recebendo essa informação do Tzolk'in. Então, essas duas engrenagens funcionando juntas. A ordem sincrônica informando a ordem cíclica. Então, bom, eu trouxe aqui duas publicações do Dr. José Argüelles, que trazem muito do que a gente tem falado esses últimos dias, nos últimos encontros, e também eu acho que são leituras assim que abrem muito a nossa mente, né? E a primeira vez que eu li o Fator Maia foi uma leitura assim bem densa, né? Bem, às vezes terminava as páginas e eu falava que não entendia muito, mas aí depois as fichas vão caindo e ele traz muitas chaves lá. Ele fala desse ciclo das manchas solares, né, e relacionando, né, aos ciclos e tudo que acontece, né, quando a gente tem essas convulsões do Sol, né, que é informação, o Sol é uma consciência, né, então eu trouxe aqui falando do ciclo de 26 mil anos, né, que ele traz como o surgimento da humanidade, né, a evolução do Homo sapiens, né, representa um determinado estágio no ciclo evolutivo de um sistema estelar, um estágio em que a integração intencional dos 4 níveis de consciência torna-se uma possibilidade planetária bem definida. Então, aqui eu acho que ele está falando das quatro raças e os níveis, né, de consciência. Eu tenho até um slide aqui mais à frente, que é o pré-consciente, o reptiliano, né, a sobrevivência, depois vem o emocional, o mental e o espiritual. Você já viu essa imagem? Depois eu trago aqui para vocês mais à frente.
Então, a gente pode olhar os 20 selos do Tzolk'in, assim como os 260 Qins, como estágios de evolução mesmo, né? Então, evolução do corpo, da mente, do espírito, trazendo em cada selo características, né, desse desenvolvimento. Essa imagem vai ficar mais clara lá no final. Vou mostrar para vocês. Essa imagem que tu diz é da família que suas cromáticas ali, a serpente, o cachorro, a águia e o sol? Sim, eu tenho ela aqui. Bom, Mas daqui a pouco. fica para depois. Que eu acho que está no final dos slides. Então, o estágio Homo sapiens tem uma duração de 26 Tum. Tum são anos solares, né? Na contagem dos maias. Eles usavam essas medidas para compreender ciclos bem maiores, né? Tem Bactum, Pictum e assim vai. Eles tinham contagens de ciclos muito grandes. Então, esses ciclos de 26 mil anos, ou 5 grandes ciclos, ou castelos, né, de 5.200 anos. Então, aí a gente já consegue ver essa fractalização do tempo, né? Um castelo de 52 anos representado em 5.200 anos. O ciclo de 26 mil anos é mais ou menos equivalente ao assim chamado grande ano platônico. O ciclo de 5.200 anos que tem sido focalizado em nosso livro, o Fator Maia, é apenas o quinto ou último estágio do atual ciclo evolutivo. O que estamos vivendo nesse clímax da nossa espécie são os últimos 26 anos de um ciclo cuja extensão é de cerca de 26 mil anos, porque a publicação dele foi em 1987. Né? Então, faltava 13 anos para esse fechamento do ciclo em 2012. E aqui no Encantamento do Sonho, né, ele traz um conjunto de textos, instruções, códigos e materiais e ferramentas sobre a lei do tempo. Então, ele traz tudo de uma forma muito lúdica, essa história, as ferramentas, né? Vinha um kit, aqui está uma imagem, né, do kit do Encantamento do Sonho, então vinha tabuleiro, as peças, as cartas, e também vinha o livro que é a Gênese do Encantamento do Sonho, que traz toda essa história, que, na verdade, não é fictícia, né? Ela tem muita metáfora, mas traz muito do que a gente viveu nesse grande ciclo de 26 mil anos, né? Dessa evolução. E esse texto foi publicado por José Argüelles e Lodine Burris, que era bolonique, em 1992. Encantamento do Sonho apresenta uma visão cosmológica da nave do tempo Terra 2013. Né? Então, já seria pós-fechamento do ciclo, de 2013 para frente, né? Ele está considerando nave do tempo Terra. Composta por 5 castelos, simbolizam diferentes aspectos da evolução humana, formando um ciclo completo de 260 séculos, 26 mil anos. Então, são fractais de 260. E aqui, para você ver como nas duas publicações ele já trazia esse grande ciclo. Também tiveram outros ciclos que se findaram em 2012. Então, há quase 260 anos, foi há quase 260 séculos, quase 26 mil anos atrás, que a nave do tempo Terra entrou em sua primeira gênese, a gênese do dragão do encantamento do sonho primário. Então, a gente vai ver também cada uma dessas gêneses para compreender melhor. E aí eu vou trazendo também do Fator Maia algumas imagens para ficar mais claro. Então, antes disso, aonde a gente está, né, nesse rolê cósmico? Aqui tem a nossa galáxia, Via Láctea, né? Então, tem muitos sistemas estelares, muito mais do que a gente consegue ver no nosso céu. E nós estamos aqui, eu dei um zoom aqui para a gente ver o Sol. Então, aqui tem as Pleiades, né, que é o braço de Órion. Então, cada um esses braços aqui tem um nome, né? Braço de Centauros, Perseus, aí tem também esse setor aqui, que é onde a gente está na galáxia, que fica no braço de Órion. Então, aqui dando um zoom para a gente ver melhor. A gente vai ver por que isso é importante. Então, aqui
O sistema Vela-Tropa. Dentro daquela configuração ali, tem esse texto que, se não me engano, ele traz algumas informações do acesso ao terceiro multidimensional, crônicas da história cósmica, mas para a gente ter essa visualização de como são os codinomes cósmicos do nosso planeta, do nosso Sol, né? Então, no braço de Órion existe um pulsar de vela, uma energia remanescente tardia evoluída do que já foi uma supernova. Então, já foi uma supernova e ela explodiu, mas a energia continua pairando ali, né, se movimentando. Então, nessa região que chamamos Via Láctea ou setor Vela-Tropa, também se encontra a zona de experimentação de mundos perdidos, monitorado pelas Pleiades. Então, o que são esses mundos perdidos? Representavam um acúmulo de erros, acidentes e mais ações kármicas que ocorreram previamente no interior da galáxia. Então, tudo que a gente vê são reflexos de outras questões, outras até guerras que aconteceram, né? Então, quando você vê esses filmes de Star Wars, Vingadores, né, faz muito sentido que traz a gente. Acho que tem muitas dessas memórias ali também. Então, o nosso Sol, Vela-Tropa 24, recebe o codinome galáctico de Kinit-Ahau, né, que é o nosso Sol. A Terra, Vela-Tropa 24.3, encontra-se na zona de quarentena do livre-arbítrio galáctico, após experimentos realizados em outros planetas do setor que atuaram diretamente no livre-arbítrio. Então, houve muita manipulação desse livre-arbítrio, né, de realmente a pessoa não está exercendo o seu livre-arbítrio, sempre está sendo influenciado, né, ou dando até o seu livre-arbítrio sem consciência na mão de governos, sistemas, e isso também já acontece há muito tempo, não é só de agora. Então, para a gente ver aqui uma relação do micro ao macro, vou começar aqui de baixo, tá? Que é o Runabiku, que é o nosso centro galáctico, e aí o centro da galáxia, aí temos V.0, que seria o braço de Órion, né? Essa região onde a gente está na galáxia. V. Seria o pulsar de vela, onde a estrela V.24 está localizada, o nosso Sol. V.24 é o nosso Sol, V.24.3 é o planeta Terra. E aí, 24.33 são os humanos. E 24.333 é o humano interno, né? O nosso sistema de chakras, que, mais uma vez, traz aí que a gente faz parte desse sistema galáctico, a gente não está fora deles, apesar de, por muito tempo, desconectados do tempo natural e que existe tudo isso, né? Nós fazemos parte desse sistema e a gente vai entender muito do que a gente vê no mundo hoje quando a gente chegar na parte dos karmas planetários. O que aconteceu no nosso sistema solar, né? Então, passando aqui. E aí, o que é esse ciclo galáctico de 26 mil anos? Alcione, o Sol central do sistema das Pleiades, tem à sua volta um gigantesco anel, um disco de radiação que foi chamado cinturão de fótons. Então, é basicamente isso. Tem uma foto, depois que eu já trouxe para vocês, mas acho que fica muito claro essa área desse cinturão, que é luz, é pura luz. E aqui embaixo, depois eu vou trazer uma observação importante sobre essa luz. O nosso Sol, Kinit-Ahau, leva cerca de 26 mil anos para completar uma órbita ao redor de Alcione, em um movimento conhecido como precessão dos equinócios. 21 de dezembro de 2012 marcou o encerramento desse ciclo de 26 mil anos e também o início da nossa entrada do nosso sistema solar nesse cinturão de fótons. E é importante dizer que o Dr. José Argüelles nunca afirmou que seria o fim do mundo, né, no sentido apocalíptico, mas sim fim de enormes ciclos e início de uma nova era, né? Porque como ele era estudioso de culturas antigas, né, de civilizações
principalmente dos maias e dos povos mesoamericanos, eles já sabiam dessas datas, né, de fechamento e abertura de ciclo. Então, já era uma data ali onde acabava o calendário maia, a contagem maia. Então, popularizou que seria o fim do mundo e tal, mas não era sobre isso. Era sobre realmente esse novo ciclo que estava chegando. Então, todas as moléculas e átomos do nosso planeta passam por uma transformação sob a influência dessa radiação, precisando se readaptar a novos parâmetros. Porque é muita luz, então todas as nossas células e nossos átomos vibram, né, frequência, e emite luz. Então é uma luz constante, que não é quente, ela não tem temperatura e ela não produz sombra ou escuridão. Então é diferente dessa luz que a gente tem aqui. Ela é pura informação e ela acarreta toda essa readaptação dos organismos e, consequentemente, muita expansão. Né? E aí é também para que a luz chegue, as sombras, né, vão se revelando também, para que a gente possa conhecê-las e integrá-las, não entrar em conflito, mas realmente reconhecer que todos nós temos assuntos dentro de nós que acabam refletindo no nosso exterior, né, na nossa vida. Então, é esse cuidado interno. Estou falando tudo isso porque vai fazer mais sentido agora, né, mais para frente. Então, essa é a imagem que eu falei, né, aqui, que foi o 21 de dezembro de 2012. Então, a gente entrou aqui nesse cinturão de fótons. Quer acrescentar alguma coisa, Diogo? A princípio não, tá perfeito. Não veio nenhuma informação aqui, não. Eu tô só recebendo aqui também a transmissão. Mas é interessante, né, já que eu tô com a palavra aqui, que existe uma estrela nas Pleiades que se chama Maia, que é muito provavelmente de lá que vem os Maias Galácticos. Então, tem essa afirmação. E, recentemente, eu vi uma pessoa que tem uma mediunidade bem forte, falando assim, num podcast e tal, que quando chegar realmente o período mais desafiador aqui da Terra, vai vir realmente uma nave que vai nos levar para as Pleiades também, enquanto vai fazer essa transição, que daí é o que algumas linhas falam, né, que é o arrebatamento, mas é porque digamos, esse processo, não sei se é verdade, mas eu ouvi falar. Eu falei, bom, então que venha, né? E se for para aí que a gente vai então dar um rolezinho, né? Enquanto a Terra vai estar passando por um momento turbulento. Pois é, né? Vamos ver como que vai ser essa transição. Esperamos que seja o mais suave possível, né? Então, aqui eu já trago na visão do encantamento do sonho, como está dividido esse ciclo, né, de 26 mil anos. Então, aqui só para trazer os fractais que estão sendo observados aqui, né, como um Kim pode valer um dia, um mês, uma lua, né, um ano, um anel. Então, aqui ele está sendo retratado um Kim como 100 anos. Uma onda encantada, 1.300 anos. Um castelo, 5.200 anos. Aí, 260 Kings, 26 mil anos, 5 castelos de 5.200. E aí, todo esse ciclo seria aquela imagem que a gente viu agora, né? Esse giro galáctico ao redor de Alcione, o Sol das Pleiades. Então, como é que está dividida essas... Pode falar, Eliane. Claro, eu não entendi o que quer dizer, por exemplo, um Kim 100 anos, igual 100 anos. Porque o Kim, ele é a menor unidade de tempo, e ela é uma unidade fractal. Ela pode representar um dia ou pode representar um anel, como a gente está vivendo agora, o anel da semente ressonante amarela. Né? E tem 13 luas, cada uma delas ela é codificada por um Kim da onda encantada do espelho, que é onde está, é a casa desse Kim
semente ressonante, né? O 7º Kim dessa onda encantada. Então, é por isso. Aqui, no Encantamento do Sonho, ele está trazendo essa proporção, né? Que um Kim vale 100 anos. Para a gente ver que 260 Kins, ou o Tzolk'in inteiro, vai valer 26 mil anos. Então, aqui a gente tem o Tzolk'in, só que ele está organizado de uma outra forma, né? Na verdade, ele é assim na matriz, mas aqui a gente está vendo ele divididos em 5 castelos. Né? O vermelho, cada castelo traz 4 ondas encantadas. Uma vermelha, uma branca, uma azul e uma amarela. E temos 5 castelos. Vermelho, branco, azul e amarelo. E o do centro, que é o castelo verde da sincronização. Né? O verde central do encantar. Que é como se fosse realmente esse retorno ao centro. E isso fica muito, muito claro aqui, porque, por exemplo, a gênese do dragão no Encantamento do Sonho, tudo isso está no texto, tá, do Encantamento do Sonho, que essa gênese levou 1.300 anos, ou 13 mil anos, perdão, 13 mil anos, vai do Kim 1 até o Kim 130, até a metade do Tzolk'in, até o coração, realmente, do Tzolk'in. Equivale a 2 castelos e 2 ondas encantadas, então vai pegar esse castelo todo, e essas 2 ondas encantadas aqui. Aí, essa fechou a gênese do dragão. Aqui tem a gênese do macaco, depois eu vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre cada uma delas. Essa gênese já levou 7.800 anos. Foi do Kim 131, né, que é o próximo Kim, depois do cachorro cósmico, vai para o macaco magnético. E aí inicia-se a gênese do macaco. E ela leva mais 78 Kins, do Kim 131 ao 208. Então, equivale essa gênese do macaco, um castelo mais 2 ondas encantadas. Então, são essas 2 ondas encantadas e mais esse castelo aqui, amarelo. Certo? São 6 ondas encantadas no total. E a gênese da Lua, 5.200 anos. Vai do Kim 209, né? É a Lua magnética, que a gente está nessa onda encantada agora, nesse castelo, inclusive, nessa gênese. Então, do Kim 209 até o 260 são 52 Kins. Equivale ao Castelo Verde, 4 ondas encantadas. Seria esse castelo aqui. Certo? Então, aqui trazendo um pouquinho mais sobre cada uma dessas gêneses, né? Que nessa primeira era o período inicial, né? Realmente de povoamento, período ancestral, pré-histórico, era glacial. Então, era total harmonia com a natureza, né? Não havia amnésia coletiva e tinha uma conexão entre o Ólon, né, que é o nosso ser de 4ª dimensão, o nosso eu superior, né, e o nosso corpo físico. Tinha já essa conexão, porque estava alinhado, tudo estava funcionando no fluxo, né, na sinfonia cósmica. E aí entramos na gênese do macaco, onde era um período teve toda essa evolução, né, de 13 mil anos, então foi um período de maior consciência, poderes telepáticos, era realmente o Éden na Terra, né, um paraíso. E seguiam as 13 luas, né? Por quê? Porque era o tempo natural, não existia ainda calendário gregoriano e tudo mais. Aí a gente vai entrar onde isso começou, o roubo do tempo, falar um pouquinho mais desse assunto, né? Que foi na gênese da Lua. Justamente a onda encantada que a gente está agora marcou esse início da gênese da Lua, onde no Kim 208, aqui da gênese do macaco para a gênese da Lua, ocorreu o roubo do tempo. Agora não mais, porque a gente já transcendeu isso, a gente já tem consciência, né, de que é um tempo artificial, que não é alinhado a nada da natureza, e era para ser um período de ascensão da humanidade, era para esse já ser aquela espiralada, né, uma ascensão mesmo, evolução, assim como aconteceu da primeira gênese para a segunda. Então, da segunda para a terceira era, né, para ser
realmente essa evolução. E teve uma perda de conexão com a fonte e com o holo. Então, se desconectou. Então, por que tudo isso? Porque começou um tempo artificial, começou vários sistemas, quando esse raio 1260 chegou aqui. E a gente vai saber também o contexto, isso aqui já seria, vamos botar o contexto da Terra, mas tem o contexto do nosso sistema solar também, que reflete totalmente aqui em nós, no que a gente vai passando. Então, aqui, essa imagem é do fator Maia. Então, ele traz aqui justamente esse ciclo de 26 mil anos, né? Então, aqui a gente tem também os castelos, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Chegando aqui nessa metade, mais ou menos, foi onde teve a mudança da gênese do dragão para a gênese do macaco. Então, a gente pode observar aqui que tiveram, por exemplo, Atlântida, teve Lemúria nessa época aqui, antes de toda essa questão aqui. E teve essa era glacial. Então, mostrei lá na primeira imagem, né, que tinha a entrada na era glacial. Se a gente for olhar também a esfera de Bulga, né, 12.500 anos. Então, provavelmente estava na era de luz, do outro lado do cinturão de fótons. A gente está, né, de um lado, a gente está espelhando, né, esse ciclo. Então, aqui é importante dizer que são 26 mil anos, né, os 5 castelos, mas aqui que foi realmente onde aconteceu o roubo do tempo, aqui, né, 3.113 AC. Então, aqui a gente já tem até uma outra imagem depois dessa, que vai mostrar o que aconteceu durante essa história, esse período aqui. Esse 3.113 foi exatamente quando começou a contagem do calendário maia. Exato. Então, ali foi realmente esse momento marcante, né? Por que começou uma nova contagem? Porque houve algo muito grandioso que modificou a percepção de eras, né? E eles são os engenheiros do tempo, né? Eles vão reajustando, né, essas órbitas até, né? Esse ajuste no tempo, né? Que em vários lugares, eu acredito que não seja só aqui na Terra, mas são vários sistemas estelares. E por eles terem esse profundo conhecimento do tempo, né? E trabalhar com uma matemática vigesimal, eles conseguem compreender ciclos muito, muito maiores. Então, mas aqui também é Tzolk'in, né? Então, aqui é 26 mil anos, se a gente fractalizar no Tzolk'in, de 260 quins, né? Aí vai dar os 26 mil anos. Então, a gente vai ver aqui o que é essa parte aqui. É exatamente esse período aqui, ó, de 3.113 a 2012. Como se a gente desse um zoom aqui, agora. Tá? Então, por isso que eu trouxe aquele exercício de fractalização, né, do tempo, para a gente compreender que aqui, apesar de no outro ele estava usando o Tzolk'in também, fazendo essa sobreposição da matriz para compreender esses aspectos que trazem de cada Kin, né, estão presentes nesses ciclos. Então, aqui já são 5.200 anos, não são 26 mil anos. Seria o equivalente àquele castelo verde, o castelo que a gente está agora, né? Da Gênese do Encantamento do Sonho. Então, assim, a gente está vivendo isso num fractal muito menor. A gente está na onda encantada da Lua, dentro do castelo de 52 dias. Mas a gente pode desdobrar ele aqui, né, em 5.200 anos, ou até num Tzolk'in. Nossa, agora a informação chegou assim numa camada mais profunda. Uau, agora entendi por que foi só de 5.200 anos, sendo que os outros ciclos eram maiores, né? Que agora a gente estava analisando só esse trechinho ali desse evento aí pós o roubo do tempo, né? E também vendo, você que
sabe bastante, né, trabalha com o telectonon e tudo mais, fica muito mais claro, né? Toda essa parte do sistema solar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que teve que haver esse mapeamento aqui para ver o que estava acontecendo e o que a gente... né, aqui foi o fechamento, aqui foi 2012. Então, é de 3113, começa a Suméria, Babilônia, né? A gente consegue ver aqui em cada kim desse, cada quadradinho desse, vale 20 anos nessa visualização aqui, tá? E cada um dessas linhas aqui, cada um desses é um Bactum. O Bactum, ele é mais ou menos 400 anos, 395 anos. Então, aqui, 400 vezes 13, 5.200 anos, que é esse castelo. Que é como se fosse uma dinastia, por exemplo, né? Que a gente está na primeira dinastia pós 2012 também. E essas dinastias é quase 400 anos, é 394, às vezes muda ali um pouquinho mais, 395 anos. É quase 400 anos, né? E muito legal também do Argüelles ter feito, né, a compilação de tudo isso, colocar essas sobreposições que já está aí, né? Tudo que aconteceu na história, que a gente está na pós-história, né, pós-2012, ele mapeou aqui. Então, e ainda tem gente que critica o Argüelles, né? Olha e ele é ser humano, gente. Perfeição, né? A gente está longe, mas a gente sempre busca, e eu acho que ele estava... Quando você lê o Fator Maia, você vai meio que sentindo uma emoção junto com ele, que parece que ele tá relatando, né, os estudos dele, as descobertas dele, e ele está muito animado contando tudo isso. E realmente, porque ali traz muitas chaves importantíssimas. Assim, ele também no livro ele vai descrevendo cada um desses Bactums que tem características em cada um deles, né? Então, né, aqui tem cada um desses Bactums, cada um desses 400 anos, né, tem é como se fosse aqui a onda harmônica da história. Ele chama essa onda, essa informação que a gente experienciou aqui na Terra. Então, aqui a gente consegue ver também os mestres. Deixa eu ver, essa fica melhor ou essa fica melhor? Porque tanto faz. É a mesma imagem. Tá vendo? Aí aqui a gente tem Cristo, né? Tem Buda, tem Quetzalcoatl, Quando você faz um estudo até muito mais profundo, que nem é a minha ideia hoje, não, é só trazer para vocês essa visualização do ciclo, mas muita coisa vai fazendo sentido. Os mensageiros, os avatares que vieram. Só uma observação. Quando eu olhei primeira vez essa imagem, eu confundi, porque eu olhei embaixo ali os tons, que na verdade são as colunas, e eu fui até a coluna, digamos, 7, e depois fui até o selo da mão. E aí eu achava, digamos, que o meu Kim estava sendo regido por Delben Tikal, né? Na verdade. Começa com zero, né? Depois que eu fui entender que não, que tem que ver a matriz do Tzolk'in que está por detrás e ver qual das colunas, no caso, o meu Kim, ele está na 4ª coluna, e aí eu vou no selo da mão, e aí eu chego onde que está o meu Kim dentro da história cósmica, para ver, né, de repente tem alguns Kins que tem alguma coisa escrita, tem alguns que não tem, mas só para ter essa percepção de o teu Kim, qual Bactum, qual dinastia que ele pode estar representando. Sim, e esse aqui é a história da Terra, né? Também ele traz aqui, né? É o corpo de luz de Gaia com 52 unidades. É que a Terra está evoluindo nesse processo. Nós temos, né, essa oportunidade de ascender junto com ela. Mas a Terra ela já vai fazer esse processo. Que é um resumão só dos 5.200 anos finais. Fora o que ela já passou, e ali a gente está falando dos 26 mil anos. Fora que a gente, né, vê o que aconteceu no sistema solar, sistema, né, galáxia e tudo mais. Tem muita coisa que aconteceu. Sim. Então, muita gente também, muitas almas encarnaram aqui no planeta de terceira dimensão, que é de regeneração, de expiação e provas.
justamente para redimir tudo isso que, como estava escrito nos primeiros slides, né? Esses erros, esses karmas, e não é pagar por eles, é oportunidade de fazer novas escolhas. É o poder do livre-arbítrio. Só que durante esse período aqui que a gente está vendo, o livre-arbítrio foi completamente manipulado, né? Era uma ilusão de livre-arbítrio. Então, é bem interessante depois. Eu vou compartilhar com vocês os slides depois, também do nosso outro encontro, para vocês depois olharem com calma, Fator Maia também, Sonhos, são leituras assim que vale muito a pena. Então, aqui, tá. Então, agora chegamos aqui nessa parte que é sobre o que aconteceu no nosso sistema solar. Até ali a gente estava vendo sobre a Terra. Mas o que são esses karmas e essas guerras que aconteceram? Né? Maldek, ele recebeu esse raio dos 60, essa distorção do tempo natural, e foi um dos primeiros planetas a serem implantados os resíduos kármicos. Foi destruído pelas próprias forças de Júpiter e acabou sendo destruído o fluxo energético que vai para o Sol. Então, cortou esse fluxo energético, e onde tem Maldek, esse planeta que explodiu, ele hoje é um cinturão de asteroides. E ele é a 5ª órbita. Então, assim, o nosso sistema solar, acho que na outra imagem vai aparecer maior, mas ele traz, os planetas funcionam em pares. Então, é como se fossem cordas de um violão, um planeta conectado ao outro para tocar aquele som, aquele som primordial da criação de harmonia. E cortando essa comunicação, não tem música, é como se tivesse cortado, né, estourou uma corda do violão. Então, essa conexão de Maldek com Júpiter cortou. Já começou aí. E o nosso sistema solar era para ter 10 planetas, e não 9. É porque um foi para o saco. Né? E virou o cinturão de asteroides hoje, né? A gente vê tanto cometa aí graças à explosão de Maldek, né? Mas isso é um problema até mesmo kármico, por isso que tem muitas pessoas que até têm medo de cometas, né? Esses presságios. Por quê? Porque vem essa memória dessa explosão, muitas almas que encarnaram na Terra vem, né, desse processo também, Maldek, depois Marte, depois chegando aqui na Terra. Então é um processo kármico que a gente vai poder detalhar mais hoje também. Sim, e é muito a repetição, né? Parece que são ecos realmente, né? Porque teve a história dos exilados de Capela, né? Também teve uma questão lá, uma rebelião, vamos dizer assim, né? Dos que eram contra a ordem divina e tal, e aí deu um problema, e muitas dessas almas, a Capela estava também, igual a Terra, estava evoluindo. E aí as pessoas, né, quem não acompanhou essa elevação vibracional, não tinha como ficar mais lá. Então foi encarnar num planeta de terceira dimensão. Né, que eles também, muitos deles estão sofrendo justamente também com essa inconsciência. Muitos deles, eu acho que assim, luz e sombra estão a serviço do Criador. O que é a tormenta? A tormenta é a ruptura que te faz crescer, evoluir, olhar para coisas que não fazem mais sentido. Né? É realmente esse chacoalhar das estruturas que faz você sair do lugar. Então, a gente pode olhar isso como, né, é mal, é cruel, não sei o quê, ou pode olhar como foi necessário para a nossa evolução. Aí acho que isso fica da opinião de cada um. Mas eu acho que também ficar reclamando ou culpando tudo que aconteceu não resolve.
É bom quando a gente tem essa consciência, porque muitas das coisas a gente acha que é nosso e nem é. Então, de Maldek, né, aqui no local que ele foi destruído, um cinturão de asteroides restou como resíduo, bem como um forte componente energético, o peso da destruição e a morte de todos os seus habitantes. Então, o planeta realmente explodiu, virou esse cinturão de asteroides. E aí, de Maldek, o erro foi transferido para Marte, os karmas, né, de lá. Que também recebeu as perturbações de Saturno, que é o seu par. Então, aqui, Marte se conecta a Saturno e Maldek a Júpiter. São esses dois selos. E esses dois aqui, a Noite e o Enlaçador, a gente vai ver aqui mais para frente. E a Semente e a Serpente. Então, os outros planetas também têm seus pares, mas tudo que... essa questão que aconteceu foi bem aqui, com esses 4 planetas, chegando na Terra. Então, Marte sofreu alterações graves em sua natureza, foi incinerado, destruindo o fluxo dele com o Sol. Então, foram várias catástrofes acontecendo ao mesmo tempo, e muitos estudiosos até, tem um que ele até trabalhava na NASA uma época, ele lançou um livro falando que a presença de alguns componentes lá não tem como ter sido natural, então foi alguma atividade nuclear que aconteceu lá. Aí tem também a face de Marte, né, o rosto de Marte, que o Arguelles traz também, traz no fator Maia. Então, existiu vida em Marte. Então, mas o que aconteceu, né, em Marte, Maldek, para ficar desse jeito? Então, o próximo, então, assim, vai um passando para o outro, né, de Maldek, não, Saturno, Júpiter, Maldek, Marte, tudo isso foi para a Terra. Todos esses karmas aí. A gente vai ver quais são cada um deles. Os resíduos kármicos de Marte e Maldek foram passados para a Terra. E olha que interessante isso. As 2 luas de Marte se chamam Phobos, que é medo, e Deimos, que é terror. E qual que é justamente o karma de Marte? O medo da morte. Então, aqui eu trouxe níveis de programação e influências que nos afetam, para a gente ter consciência que não é só quantas camadas, né, de sistemas e de influência, de programação mesmo. Pensa como um programa rodando no seu computador, no seu sistema operacional. São sistemas de crenças. Então, você tem as experiências da sua vida atual, seu sistema de crença, sei lá, dos grupos também que você está inserido, a sua cultura, se você tem alguma religião, cada um, né, constrói ali, cada uma dessas egrégoras, vamos botar assim, constrói o sistema de crenças, né, o que eles acreditam. Então, também temos ancestralidade e padrões de linhagem familiar, o que veio, né, dos nossos antepassados, da nossa família, da nossa linhagem, e a gente tem vidas passadas e suas influências. As nossas vidas passadas, né? Desse processo de encarna e desencarna, porque virou uma zona de quarentena, onde ficou todo mundo preso aqui nesse encarna e desencarna, encarna e desencarna, e quando encarna, esquece tudo. Então, é justamente esse processo de encarnar para relembrar, né? Pode falar, Carol, por favor. Não, só queria saber se tem algum material que fala, se dá para a gente saber quando que aconteceu essa explosão de Maldek e esses acontecimentos em Marte, tipo, antes dos 13 Bactums, tipo, será que a gente consegue identificar eles, tipo, quando foi a explosão? Eu acredito que foi antes, a explosão de Maldek, eu acredito que tem mais tempo, ainda não tenho essa informação, mas eu vi um canal no Instagram que tem vários vídeos legais e eles falam até de Maldek. Falam dessa... nem é sobre a lei do tempo, mas eles falam do planeta que explodiu, fala da intervenção que a gente teve aqui no nosso DNA, fala de Lemúria, Atlântida, todos esses povos aí que são os reflexos. A Lemúria foi o excesso de espiritualidade e desconexão com o mundo físico, né, com a matéria.
E já Atlântida foi tecnologia e a espiritualidade. Então, assim, todas essas civilizações que eram muito desenvolvidas também tinham que depurar o emocional. Porque é nesse emocional que o bicho pega aqui. Mas é um assunto que eu constantemente estou procurando sobre. Você sabe alguma coisa, Diogo? Se tem? Não, oficialmente eu nunca vi nenhum dos livros assim do Arguelles, né? Mas eu também acredito que dá para datar pela questão científica ali, mas eu acredito que como tem essa ordem, primeiro foi começado por Maldek, foi o primeiro planeta a ser colonizado no nosso sistema solar. Aí, com a destruição de Maldek, daí teve essa civilização em Marte. E aí depois que destruíram Marte, que aí viemos para a Terra. Então, deve ser muito antigo, realmente, assim, imagina, se aqui na Terra já tem pelo menos minimamente 26 mil anos, Sim. Imagina esses outros planetas que, se levar em consideração, o ciclo deles é muito mais demorado do que daqui da Terra, porque a gente está mais próximo do Sol, e o nosso ciclo é mais rápido. Um ciclo de Marte é muito mais demorado para dar uma volta ao redor do Sol, então o ano deles é muito mais longo. Maldek mais ainda. Então imagina o tempo que levou para essa civilização já estar, digamos, com uma consciência de produzir uma bomba atômica, uma arma dessa para se autodestruir. Então é muito tempo mesmo. Não sei se dá para datar realmente assim tudo isso, porque é muito tempo. Mas menos da destruição pode ser que consiga datar. E mais o que a gente pode observar é quando chegou esse feixe de luz, esse feixe de desvio, né, de artificial, esse raio 1260, que foi ali naquela, onde eu mostrei para vocês, 5.200 anos. É porque na minha cabeça, assim, é porque teve os 3 Bactuns, os últimos 5.200 anos, né? Isso. E aí parece que, na minha cabeça, a explosão de Maldek e Marte parece que ela fica um pouco antes, nesses 13 mil anos antes, sabe? Então, eu não consigo ter consciência de tempo quando isso aconteceu. Parece que, na minha cabeça, parece que aconteceu tudo nesses 26 mil anos, sabe? Pode E aí, ser. como você falou isso agora, aí eu falei, não, então provavelmente foi muito antes de 26 mil anos. Eu Agora, acredito, na minha cabeça também, né? Porque realmente pode ser a memória, né? Na minha ordem, na minha cabeça, parece que teve essa sequência, mas talvez não tenha tido essa diferença de lapso de tempo. Talvez pode ser que foram colonizados e estavam coexistindo ao mesmo tempo, e aí daí uma se destruiu antes, mas na minha mente, assim, parece que é uma coisa sequencial, assim, que uma teve que acabar para começar a outra, mas também não quer dizer que esteja certo. É uma linha também que é a minha percepção, mas é um ponto para a gente investigar, se elas já estavam acontecendo simultaneamente, né? Sim. Eu acho que, por exemplo, aqui na Terra, o dilúvio, né, que foi com um reset, foi 13 mil anos, média. Foi quase na metade do ciclo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, posso confirmar para vocês. Mas, então, foi depois de Atlântida e Lemúria e tudo isso. O dilúvio foi depois ainda, né? Depois. Sim. Foi que o dilúvio acabou, né, com Lemúria. Eles viveram a parte da era glacial. Essa parte aí eles viveram, e aí teve toda essa parte de... aí também a gente tem que colocar aqui, né, nesses 3.113, que teve a Suméria, Babilônia, que aí começaram os sistemas monetários, o relógio, o calendário, tudo veio nessa época, na Suméria. E também o que é legal relacionar com o que aconteceu na Torre de Babel, a gente trazendo aqui para a Gênese. Eu não coloquei no slide, mas isso é importante. Era um povo telepático, né? E aí, Torre de Babel foi o quê? Essa queda, essa separação, pode ter sido uma metáfora ou não,
Mas essa separação de que cada um foi para um lado, cada um começou a falar um idioma diferente, ninguém mais se entendia. E todos eles tinham as memórias. E aí foram trazendo fragmentos, né? E aí hoje a gente consegue ver... Vou até mostrar uma imagem que é a da transmissão 108X, né? Que passa assim, pegando praticamente tudo, né? As religiões, as culturas. Então ela vai irrigando ali, né? Meio que se infiltrando e tudo se conecta. Aqui a gente está falando de, né, o I Ching, as runas Futar, que é tudo. Então não tem essa de... Porque não tem essa de a minha é certa, eu sou errado, porque muitas vezes elas se complementam e a gente não está acessando o fragmento de conexão dessas histórias. Aonde que uma se conectou com a outra? Porque são arquétipos, são estruturas que às vezes colocam uma roupa daquela cultura, daquela religião. E muitas coisas também, eu acredito, né, quando vieram os avatares, né, Jesus, Buda, gente, eles, como é que eles iam falar num vocabulário, tipo, física quântica? Eles têm que dar exemplo de historinha, coisas simples, e até porque a mensagem é simples, não é para ser complexa. Né? É amor, é consciência, você não busca fora, é dentro. A sua fé te curou, não veio de fora. Se o cara, ele era o que Jesus pedia, né? Ele não pedia, ele só pedia que você confie, você acredite. E aí a sua fé te curou, né? Então, você permite que essa magia aconteça. Tudo que a gente não comprova cientificamente, a gente joga na conta da magia, do milagre, mas a física quântica ela vem para mostrar para a gente que existe a física tradicional, tratando da terceira dimensão, de como funciona, né, para até algumas escalas, mas escalas nanopartículas vai funcionar de outra forma. Né? Elas estão entrelaçadas, acho isso muito legal, Diogo, que eu até me lembro agora, que, por exemplo, o que acontece num planeta reflete no seu par. Então, isso não seria também um entrelaçamento quântico? Né? De duas partículas que estão conectadas. Então, quando acontece uma coisa aqui, ela reverbera aqui também. E assim como reverberou toda essa questão no nosso sistema solar inteiro. Então, até essa destruição de Maldek, nesse videozinho que eu vi, eu acho que faz muito sentido, que teve até um desvio na órbita dos planetas, da Terra, tipo, desviar o eixo. Sim. Por isso que é importante agora esses alinhamentos, né? E dentro da profecia do Telectonon, o Telectonon, nesse primeiro momento de 93 até por volta ali do ano 2000, 2013, o objetivo era fazer essa ponte da Terra com Urano, que é o nosso planeta análogo. A Terra faz, né, essa conexão com Urano. E aí foi jogado o Telectonon até 2012, ali, o fechamento do ciclo com essa função de conectar, né, fazer essa ponte desses planetas análogos. E agora, depois de 2012, é que o Telectonon assumiu a sua nova função, que é da cocriação das futuras dinastias aqui da Terra. E são 7 dinastias de aproximadamente 400 anos, que a gente está na primeira dinastia dos ensinamentos estelares, e por isso que estamos aqui, né? Mas é legal, porque quando a gente olha no oráculo, sempre tem energia do análogo. E os planetas também têm esses análogos, esses melhores amigos. Então, que é o que vai fazendo esses circuitos que a Clara está comentando ali no tabuleiro, né? E tem, acho que até essa relação, por exemplo, tem uma amiga minha que, às vezes, ela passava por alguma situação e eu sentia. Eu não sei. Parece que estava conectado mesmo, né? Funcionam em pares. E eu ia falar mais uma outra coisa. Bom, acho que é isso, se eu lembrar, eu trago aqui, mas sobre essas questões aqui de ancestralidade, vidas passadas e tal, eu não vou entrar nisso, até porque é muito pessoal de cada um, né? Mas
Eu queria muito fazer um bate-papo com a Priscila, eu até já falei com ela, vou ver se eu consigo, né, fazer, para que ela vai trazer muito dessas questões aí. Ela trouxe, eu fiz um curso com ela, ela trouxe toda essa questão de ancestralidade, por exemplo, que tem no seu sangue, você é meio índio, meio europeu, meio... Então, como que esses povos chegaram aqui no Brasil? Quais eram as crenças deles? Então, ficou muito claro, assim, quando ela trouxe. Ela falou, vai vendo as suas raízes, vai vendo como é que foi o processo de imigração para cá. Fala, Eliane. Amor, só queria fazer um comentário. Eu sou nova ainda na Lei do Tempo, estou começando a estudar agora, e eu tenho um questionamento, sabe, interno meu, eu queria dividir com vocês. Eu penso que tudo tem que ser simples e muito fácil, mas eu estou falando assim com um pouco de ignorância, porque eu não conheço toda a Lei do Tempo, né? Então, eu sei que são várias camadas. E aí, por que tem que ser tão difícil? Porque eu sei que talvez está difícil agora, porque eu ainda não aprendi tudo, e depois fique fácil, mas eu vejo assim, o Diogo, eu fico assustada, eu fico, meu Deus, tudo isso a gente tem que aprender, então eu começo a achar que está muito complexo, eu não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Responder? Bom, vou falar a minha parte. São muitas camadas, mas realmente eu acho que é um processo que tem que ser muito natural. Você não precisa aprender tudo isso aqui para estar alinhado ao teu Kim, ao teu propósito. E tem muitas pessoas que nem são da Lei do Tempo, mas têm outras conexões, e quando eu vou ver o Kim delas, elas estão alinhadas. Então, isso são várias camadas, e eu estou trazendo aqui, por isso que eu trouxe aquela fractalização, né, no dia anterior, para que... Porque eu acho que é um momento muito específico para a gente estar abordando isso, e não se preocupa em pegar tudo, mas o pouquinho que você pegar aí, acho que já... E vai jogando para frente. No momento certo, vai abrir essas camadas. Porque, que nem eu estava falando, eu li o Fator Maia, os postulados, 260 postulados, eu li, eu fiquei assim, ó, quê? Hoje já, nossa, entendo camadas mais além do que eu entendia nesse primeiro, mas vai devagarzinho, se conecta com o dia, da forma mais simples possível. Não é sobre complicar, é sobre realmente facilitar, mas aqui também tem... são níveis bem diferentes, né? Então, trazendo aqui, também se você não entender, vai perguntando. Gratidão. Exatamente, é trazer essa leveza, né? Como a Clara falou, o macaco, ele traz essa leveza também, que é para ser algo divertido e que, assim, a gente também está trazendo um conhecimento que é o compilado, por exemplo, né? Eu já estou estudando Lei do Tempo há 7 anos, a Clara também há algum tempo, a Carol, todo mundo está se dedicando, vai fazendo esses cursos e que a gente recebe esse monte de informação e aí a gente dá uma respirada, toma água, dá uma integrada. Não quer dizer que a gente precise de toda essa informação, só que como a gente está relembrando disso tudo, da história, né, é o despertar, né? O que é o despertar, ou a transição planetária? É o despertar, é a recordação da memória. Então a gente está lembrando de tudo isso. Só que esses códigos, às vezes, eles vêm realmente com essa lembrança e a gente, uau, realmente isso faz muito sentido para mim. Às vezes não está nem entendendo, ou se for tentar explicar, com a mente não consigo explicar. Mas isso ressoa de uma forma em mim que eu sei que isso é verdade, que eu sei que isso existe. Então, a gente está aprendendo desde o micro ali, porque quando a gente olha lá no Tzolk'in, cada cor está correspondendo ao nosso DNA, aos aminoácidos, a algo desde o micro mesmo, quanto a gente expande para conhecer toda a nossa galáxia, Via Láctea, e milhões de anos. Então, só de você estar tendo esse privilégio de estar recebendo essas informações, a tua alma que está realmente conectada com isso, ela está, nossa, né, se tomando esse deleite, assim, uau, não sei se eu vou aplicar isso um dia, no que vai me ajudar, mas é como se fosse esse retorno lá para a fonte, essa reconexão da tua alma estelar e tal, que realmente
em algum momento tudo isso faz sentido e de repente tu vai poder aplicar ou não, mas como a Clara falou, não quer dizer que você está começando agora, já vai precisar aplicar o saber de tudo isso. A gente está conversando para ir gerando essa curiosidade. Opa, gostei mais disso, vou me aprofundar mais nisso aqui, então dá uma notada ali, quero pesquisar mais sobre isso. Ou não, né? Só recebe a transmissão, porque só de a gente estar vivo e encarnado na Terra nesse momento, a gente já está cumprindo com o nosso propósito, que é exatamente receber essa luz e estar tá experienciando de uma forma consciente esses códigos de luz e som da lei do tempo. Então, a nossa missão é realmente ser esses receptores da luz e descarregar essa energia na Terra. E só de a gente estar tá formando esse campo, essa egrégora coletiva, a gente está formando, digamos, eu estou até pegando aqui os 15 para fazer a nossa harmônica. Só de tu estar aqui na harmônica, tu já está contribuindo com a tua energia. Basta você existir, a tua existência já é mais que suficiente para todo o processo, né? Não precisa se preocupar, não estou perguntando, eu não estou contribuindo, não estou falando. Não, só de você estar aqui, você já está cumprindo com o teu propósito, né? Já está formando essa egrégora e está ajudando a que a gente, com a tua consciência, a tua sabedoria, a tua energia, os downloads que a gente está recebendo, digamos aqui, que a gente está sendo um canal para transmitir essa informação, está passando por nós, muita das coisas pode ser memória tua que a gente está acessando aqui. Uhum. Está falando... Muito legal, né? Muito interessante. Sim, mas a partir também da tua presença, porque se você não tivesse aqui, já seria uma outra frequência, uma outra energia, a gente não conseguiria estar acessando tanta informação. Por isso que quanto mais pessoas, né, presentes e essa egrégora se fortalecendo cada vez mais informação a gente vai conseguir acessar de toda essa memória juntos. Uhum. E aí, digamos, a máxima da lei do tempo é isso, é tornar consciente aquilo que estava inconsciente. Olha o tanto de informação que estava lá no nosso inconsciente, que a gente já sabe que existe, porque está nesse inconsciente coletivo, e a gente está trazendo nesse campo para a consciência. Então, isso é o mais importante. Mas gratidão, assim, por trazer exatamente esse ponto para a gente saber o que a gente está fazendo também aqui, né? E realmente não precisa necessariamente ficar preocupada. A gente está recebendo essa transmissão e ela está sendo gravada tanto na tecnosfera, nas imagens, enfim, nos aparelhos tecnológicos, mas principalmente através da nossa voz. Ela está chegando e está reverberando isso no campo, e pode ser que um vizinho aqui daqui a pouco, de uma forma inesperada, ele tem um insight. Nossa, olha que ideia brilhante que eu tive. Mal sabe ele que é reverberação do nosso campo, através da meditação, através daquilo que a gente está vibrando, da nossa aura, está fazendo com que milhares de pessoas despertem. A cada uma pessoa desperta, consciente, eu acho que é suficiente para umas 1000 pessoas, da mesma proporção ali dos dias, né? Um Kim vale para 100 anos, 1000 anos, 26 mil anos. Cada Kim consciente desperto está fazendo com que milhares de pessoas também, em algum momento, despertem. Então, isso que é o mais importante. A gente está sendo essa tocha que está levando a luz e proporcionando que mais pessoas também despertem. E isso é muito real, Diogo, porque isso acontece várias vezes. O mais recente foi, eu estava falando dos dinossauros, estava vendo um vídeo falando que caiu um meteoro que acabou com os dinossauros e caiu na península de Yucatán. Uhum. E a minha vizinha, minha amiga, chegou aqui e ela estava falando exatamente sobre isso, dos dinossauros, que caiu o meteoro na península de Yucatán. Qual a probabilidade? Né? É muito... Então, realmente vai para o campo. E uma outra coisa que eu queria acrescentar é que o Arguelles ele não recebeu tudo isso junto. Foram em partes, e olha a forma como ele trouxe para a gente, né? Em tabuleiro, né? O encantamento do sonho vinha de uma forma muito lúdica, como um jogo, para passar esse conhecimento. Porque imagina, não tinha internet, eram pouquíssimas pessoas, acho que no início ele e a Loidine, talvez,
né, vivendo o tempo natural e como levar isso para as pessoas. Ele era um macaco espectral, né? Então, foi a forma dele de traduzir essa informação e compilar nessas ferramentas, nesses formatos. Eu acho muito interessante. Então, e outra coisa é que não tem fim, é um estudo para a vida. Cada vez você vai voltar no básico e você vai descobrir coisas novas do básico. Isso é uma delícia. Isso é maravilhoso. Então, coisas assim, parece que é aquela pista que sempre estava ali na sua cara. E aí você, nossa, que legal. Momento eureka, sabe? Qual que é seu Kim mesmo, Eliane? 76, Guerreiro Espectral. Guerreiro Espectral. É o guerreiro perguntando. Ó, a tua pergunta, ela abre o universo. E assim, eu entendi completamente a resposta de vocês, acalentou meu coração, porque estou amando. Parece que tudo que eu ouço fala com a minha alma. E agora o Diogo também comentando, eu comecei a entender por que a gente é importante para a Terra. Né? Porque eu e a Terra somos um. Então, o quanto a gente é importante, né? Se eu pensava que não, sou só apenas uma luzinha querendo iluminar, mas não, gente, todo mundo é importante. E eu entendendo, outras pessoas também vão entender, eu compreendi. Ai, graças a Deus. Tô amando aprender. Aproveita a viagem, fica tranquila. É isso mesmo, é uma viagem. É uma viagem. E a gente nem precisa usar nada, né? Tomando uma aguinha. Verdade. O máximo da lei do tempo, né? Uhum. Então, ó, por exemplo, agora a gente vai entrar nesses 4 karmas planetários, né? Que vieram desses planetas. São esses selos aqui, ó. Deixa eu chegar aqui com o mouse. Ó, noite, semente, serpente e enlaçador de mundos. Tá? São esses 4 aqui. Estão aqui, mas a gente vai aprofundar um pouquinho neles. Então, qual foi o karma de Marte, né? O medo da morte, a distorção da morte, não como uma passagem, né? Como uma transição, mas virou o medo da falta, virou, né? Aquela coisa, né? O medo absurdo, e não só o medo da morte, todos os medos. Eu acho que entram aí no karma de Marte. Né? Maldek, aí eu estou trazendo aqui porque a luz é igual quando você pega, tem um exemplo que o Guilherme deu que foi muito bom, aquele álbum do Pink Floyd, né? Que é um prisma, né? E a luz entra e ela sai decomposta em cores. A luz é branca, mas quando ela sai, ela se decompõe. Por quê? Ocorre a refração da luz. Então, a luz ela já não é mais pura, ela já está sendo distorcida, vamos botar assim, decomposta nesse caso. Mas isso é um processo natural. Só que aí, imagina a informação saindo, né, lá de Runabiku, vindo até aqui e tendo ainda essa interferência desses outros, porque é como se fosse realmente uma estação pirata. Né? Então, todos esses poderes viraram distorções. E a gente vai entender aonde cada um desses chega. Então, a distorção da força vital e do sexo, né? O sexo é criação, é natural. Virou uma coisa tabu, virou sujo, virou não sei o quê, pornografia, já virou um monte de coisa louca. Aqui em Júpiter, foi a falsa espiritualidade e o abuso de poder. Então, é a distorção da inocência e da espiritualidade. Não confundir inocência com ingenuidade. Porque inocência é a criança, né? É a semente, ela carrega dentro de si todo o potencial para virar uma árvore. Então, é realmente isso, é a distorção de que o poder não está dentro de você, não está dentro dessa semente, está fora, está numa imagem ali, não está. Nós somos essa centelha divina e nós temos que relembrar disso. Porque toda a realidade que a gente está co-criando, muito do que a gente está co-criando é inconsciente e é um reflexo do nosso mundo interno. Então, e aqui em Saturno foi o materialismo e a ganância. Então, o que é o selo da noite? É a distorção da abundância. A abundância é um fluxo, né, de dar, de receber, transbordar
a ponto de você compartilhar com outras pessoas, sem desperdício. É como a natureza funciona. Orgânica e que se autorregula. Isso é abundância, não falta. Mas é tanto que você tem que compartilhar, porque senão você desequilibra essa balança, esse fluxo. Então, aí aqui eu trouxe, né, cada um, né, um pouquinho, né, de Marte, esse medo da morte, relaciona-se com tudo que a gente vê em guerra, terrorismo, né, que precisam ser transmutados em expressões criativas. Então, destruição nuclear, radiação, vírus, pandemia, violência, agressão, um monte de coisa que está aqui é dessa distorção. Aqui eu tirei do mapa de visão de 9 anos, algumas coisas. E outras eu trouxe de outros materiais, mas e aí a gente vê, né, que tudo que a gente tem de conflito ou de tabu, de distorção, ela tem origem, muitas delas, nesses 4 karmas. Se não é, às vezes a gente vai olhar a consequência, não veio disso, aí a gente vai voltando, vai ver a origem, ela cai num desses 4 karmas. Então, o tabu sexual, né? Contém traumas dos crimes sexuais, tráfico, pedofilia, pornografia, também remonta a temas de pecado original e vergonha. Gente, sabe o que significa pecado? Do grego antigo, errar o alvo. Então, nós estamos errando o alvo no sentido da nossa existência. Aí sim, estamos todos em pecado, né? Porque não era para a gente estar vivendo em desarmonia, né? Então, a gente está errando esse alvo, mas a todo momento a gente está recebendo novas oportunidades de escolher diferente, de acertar esse alvo. Então, também tem muito a ver com figuras que a gente vê na Bíblia, né? Adão e Eva, essa queda, que também muitas dessas histórias foram maquiadas, escondidas, ocultadas, distorcidas, né? Mas essa queda é a separação do feminino e masculino, né? O ser integral não tem separação, e a queda, né? Vamos dizer, né? Que foi a Eva comendo a maçã, não sei o quê. Aquilo dali, muito provavelmente, foi uma ruptura, foi uma tormenta. Que é porque é um processo natural, igual a nossa célula aqui, né? Tipo, um óvulo tá lá, ele vai se dividindo, as nossas células vão se multiplicando, se dividindo, se multiplicando, né? Então, para depois retornar à fonte, para lembrar quem era, né? De fazer essa queda e a volta para casa, mais evoluído, né? Com todas as experiências na bagagem. E uma coisa muito legal, eu gosto muito de sempre olhar como funciona a linguagem de máquina e a engenharia de software, porque é tudo muito parecido, né? Os programas, muitas vezes são os sistemas de crenças, né? Os arquétipos que estão instalados, né? Os personagens, quando você está evoluindo no jogo, você vai ganhando experiência para poder evoluir para um outro nível. Então, é muito, muito, muito parecido. Né? Você tem algumas missões que você precisa de uma pessoa que seja o curandeiro, o outro seja o guerreiro, o outro seja, né, o que vai ficar ali na defesa, enfim. Então, muito dessa... Por isso que parece realmente um programa de simulação de evolução, porque se assemelha muito, até assim, nas coisas mais profundas da programação. Então, o que é um bug no computador? É o código que empaca ali e ele não lê o que ele deveria. Né? E aí precisa arrumar esse código para ele rodar liso, fazer o que ele precisa fazer, o que tem que ser feito. Né? Então, aqui em Saturno, materialismo e a ganância. Não, eu pulei, né? Qualquer uso indevido e repressão do sexo como força vital sagrada leva à agressão e à guerra, bem como a necessidade de dominar e controlar. A gente vê isso muito. Essas coisas todas aqui a gente já viu acontecer, né, nas notícias.
Júpiter, falsa espiritualidade e abuso de poder, representado por falsas figuras religiosas, funcionários do governo, magnatas da mídia, qualquer pessoa que controle ou manipule a mente das massas. O poder de Júpiter manipula o poder sexual de Maldek. Então, está relacionado a Maldek também. O poder, aqui são os poderes abusados e aqui os poderes abusivos, né? Quem abusou. E aqui quem sentiu mais, né? Os efeitos. E Saturno, materialismo e ganância, né? Essa abundância distorcida que virou o excesso. E até está relacionado muito com Marte, que é o medo de ficar sem, é a escassez, vibrar na escassez. Então, isso é o contrário da abundância, né? Então, ganância, desigualdade e economia representada pela filosofia do tempo é dinheiro. Saturno, em grego, é Cronos, né? O deus do tempo, contrário de Caros. Perfeito. A cidade de Roma era originalmente conhecida como Satúrnia. O materialismo, Saturno, sustenta o medo da morte em Marte. Sim, isso aí é exatamente, né, porque a noite representando essa abundância tinha tudo em quantidades e suficiente para todos. Mas aí Saturno, até pela massa dele, é um dos maiores planetas e tudo mais, ele acabou interferindo no seu planeta gêmeo análogo, que é Marte. E aí as pessoas acabaram, né, ficando com medo exatamente de morrer, porque com a questão do véu do esquecimento, perdeu a memória, e aí querendo acumular riquezas, porque agora eu não lembro que eu sou imortal, eu acho que eu vou morrer e vai acabar a experiência, então eu vou ficar acumulando e eu só penso na matéria, eu não penso mais no lado espiritual, e aí ficou esse dilema, né, de as pessoas olharem só para o lado material e esquecer do espiritual, e por outro lado também as pessoas que vão para o lado espiritual também rejeitar a matéria, que também acontece muito, né? Então é um equilíbrio que tem que acontecer entre esses dois planetas análogos, Marte e Saturno. E com relação a Júpiter também, que é um planeta expansivo grande, que fala sobre também a questão da semente, que é a consciência, acabou exatamente esse patriarcado masculino caído ali, que é representado, então, principalmente pela Igreja Católica, né, para essas autoridades ali, né, os imperadores da época, também abusou de Maldek com relação a essa questão da sexualidade, né? Então, a semente, ela representa também os dons e talentos e representa esse florescimento, mas enquanto a gente não olhar realmente, né, com relação ao nosso corpo como um templo e não construir os templos ali como igrejas, né, e tudo mais, que acabou transferindo isso para o material, mas que o nosso corpo é o nosso templo sagrado e realmente a gente tem que cuidar muito como que a gente utiliza ou com quem a gente deixa entrar nesse templo, né? É importante para a gente também equilibrar essa questão com a energia Kundalini, com a serpente, né? Mas só para dar uma resumida assim de tudo isso que a Clara já trouxe tão lindamente. Ô, Diogo, eu ia até te falar uma coisa que me veio aqui à cabeça. A gente estava falando com a Carol sobre quando, né, que aconteceu essa história de Maldek. Eu acho que muito antes, porque se a gente for olhar Atlântida e Lemúria, elas também estavam padecendo desses problemas. Por isso que na minha história também é uma coisa linear. Uma coisa foi acontecendo, desencadeando outra, né? É algo que vem acontecendo já desde esse rompimento lá em Maldek, depois em Marte, e por isso que a gente está ressignificando isso aqui na Terra agora, para não deixar com que destruam a Terra, porque senão, destruindo a Terra, para onde a gente vai? Daí teria que ir para Vênus, né? Porque vai vindo, tipo assim, né? Veio lá primeiro Maldek, que é o mais distante, depois Marte, Acho que não. aí agora seria Vênus, mas eu espero que não precise.
Ou, né, se for para expandir a criação, que seja povoado Vênus, se já não é, acredito que já seja, né? Tem histórias que falam que, inclusive, Jesus vem de Vênus, não sei se é real, mas é um planeta super amoroso, né? Tudo mais, que realmente a gente, né, não precisa destruir a Terra para poder ressignificar tudo isso. E tem muito conteúdo legal também que traz esses 4 karmas e até muito mais detalhado a parte de Lúcifer e tudo mais no Sonda de Arcturus, né, que traz também muito. Então, assim, o Arguelles, ele trouxe também encapado de muitas formas, né, porque o Sonda de Arcturus parece uma história de ficção, mas, cara, conecta muito com tudo isso, né? Então, e outra coisa é que não só a lei do tempo está chegando, mas eu estou vendo que todo esse conhecimento do hermetismo, né, que chamam agora Codex Uno, né, a Law of One, lei do Uno, né, que traz toda essa parte, mas eu vejo que é muito do conhecimento da 3D, da matéria, né, e como as coisas funcionam aqui. Então, complementa também, porque traz a lei do tempo também traz o conhecimento, né, 3D, 4D e vai, né? Conhecendo, para você também mudar de dimensão, ou acessar pelo menos, você tem que ter conhecimento da dimensão que você está, né? Consciência sobre isso. Olha só que interessante, quando a Carol estava aqui ainda, a gente estava vibrando no 158, que é o espelho lunar branco. A gente estava polarizando com o espelho, refletindo a ordem e é da onda encantada da Terra. E aí agora, sem ela, a gente está vibrando no 1566, que é o enlaçador de mundos magnético. Exatamente para conectar com esse propósito ali de Marte, os medos, o medo da morte, né? Trabalhar esse aspecto, então, né, dos medos. A gente chegou em Marte agora. Então, e a Terra, né? O que aconteceu? A gente viu todos esses planetas, após a destruição dos planetas anteriores, Marte e Maldek, seus resíduos kármicos foram transferidos para a Terra, que se separou da frequência natural em que o restante do universo funciona. Então, recebemos essa influência e essa distorção do tempo natural, amnésia e tudo mais. Uma vez na frequência natural, estaríamos em harmonia com a natureza, compreendendo o tempo de cada um, sem guerras, com respeito ao natural e aos seres ao nosso redor. Né? Então, é essa visão. A Eliane trouxe, né, que ela está começando, e não é assim, você que se lasca e tal, até porque é um conhecimento muito radial. Tem pessoas que se conectam, eu conheço, primeiro com o sincronotron e depois vai para o encantamento dos sonhos, 20 selos, 13 tons, é muito louco isso. Então, cada um entra por uma porta diferente. E em 21 de dezembro de 2025, completaremos 13 anos do fechamento do ciclo. Qual ciclo? Né? Aquele de 26 mil anos que fechou em 2012, nessa exata data, 21 de dezembro de 2012. E nesse 21 de dezembro de 2012 vai ser Humano Cristal, que é da onda do dragão. Primeira onda do Tzolk'in. Então já traz aí. A última foi Mão Cristal, né? O de 2012. Que é em 2012. Voltar para o tom cristal, né? O primeiro giro de 13 anos, voltando para o tom cristal e agora para o humano. Então, primeiro veio a cura, né? O retorno dos avatares de Oman com a mão azul, e agora vão ser os humanos que vão trazer a cooperação, né? Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, escolha. É um ciclo completamente novo, né? Agora a gente está transitando nessa onda. É o humano cristal, mas o humano cristal depois vem do humano 12, vem a Terra, né? Então a gente vai estar fechando também um ciclo de 13 anos no ano que vem. Tipo, vai ser como se fosse Terra cósmica, né?
E sabe qual que de 22, que seria já, né? Porque ali finalizou, a gente entra, né? Fechou o ciclo, começou outro. De 13 anos. Então, seria o Caminhante do Céu Cósmico, a profecia, né? A transcendência da profecia. Fecha 13 anos e daí vem o Kim 13. Olha, né? Eu acho que é bem auspicioso, né? Pois é. Então, aqui, só para a gente ver que de 1987, que foi quando foi a convergência harmônica, 1987, aqui, o livro Fator Maia, né, até 2039 são 52 anos. Então, quando começou a contagem do novo tempo. Né? Isso foi antes do ciclo de 2012. Né? Aí, então, de 1987 até 2012, então, quando ele escreveu o Fator Maia, faltavam 26 anos. É isso? É isso. E de 2013 até 2039, que é esse fechamento aí, são 26 anos. A gente já passou da metade. A gente está no ano 38, né? Desde o início da contagem. Eu trouxe aqui só essa relação para ver onde é a metade, né? Foi 2012, 2013. Então, por isso veio o Encantamento do Sonho, a nave do tempo, né? Nave Terra, 2013. Nave do tempo Terra. Então, acho que é isso aqui. E no ciclo de 13 anos, ano que vem vai ser o anel 39, que é exatamente um ciclo também de 13 anos, né? 13, 20, olha só. 39. Ano que vem também um próximo anel, que começa no dia 26 de julho, já vai começar o terceiro ciclo de 13 anos. Sim, e vai ser o ano que vem, vai ser o anel que vem, vai ser Lua Galáctica, né? Oi? Lua Galáctica, né? O anel que vem também. Então, a gente está passando pela onda encantada da Lua. E o próximo anel vai ser a integridade, né, dessas emoções. Vai ser integrar também tudo isso que passou, né? Se você realmente vive aquilo que você acredita, né? Sim. Então, aqui o agora, né? Escolha, consciência, serviço. Transição planetária pede coerência vibracional e consciência. Então, é a coerência, né? Ação, fala, pensamento. Isso é um exercício. E a vigilância, né? Quando você está na presença, você está vigilante. Você está prestando atenção. Então, a missão é restaurar a harmonia entre a biosfera e a noosfera, indo além da mente condicionada, porque agora a gente já está começando a acessar esses ensinamentos estelares, né? Recebendo todas essas dádivas, e a gente tem uma coisa muito importante, que é uma ponte, que é a internet, essa possibilidade de a gente estar aqui conversando sobre esse assunto, né? E acredito que seja realmente uma ponte para telepatia, para esses, né, reativação desses poderes. E eu vou falar mais uma coisa, eu esqueci. Bom, e o remédio se chama, né, o remédio para esse vírus aí do tempo artificial, da amnésia coletiva, se chama Encantamento do Sonho, assim como todas as ferramentas e práticas da lei do tempo, cada um vai se conectar, né, às vezes com todas, às vezes com algumas, enfim. Mas elas elevam a consciência a partir dos padrões matemáticos que trazem frequências harmônicas, nos realinhando ao tempo natural. Então, só de olhar para o calendário gregoriano daquele jeito, todo quebrado, e olha para o sincronário, já não te dá uma paz de espírito? Né? Eu que sou espelho, eu olho design, nossa, negócio... Aí eu olho aquilo ali, já me dá uma harmonia, colorido, né? Tudo lindo. Então, é harmonia para a nossa mente também. E aqui, então, é como... De dentro, né? É organização dentro. Quando você se organiza dentro, o universo todo fica harmônico fora também. Exato. É importante, né? Que a gente possa trazer essa harmonia para a nossa mente. Exato. Então, aqui eu trouxe algumas, né, das ferramentas, dos saberes da lei do tempo, né, que a gente tem aqui por camadas, vamos botar assim, né,
Sincronário das 13 Luas e o Tzolk'in, eu enquadraria ele, né, no Encantamento do Sonho, sendo que não tinha, né, o sincronário, assim como a gente vê hoje, no Encantamento do Sonho. Veio com o Telectonon, não foi, Diogo? Então, o Dr. José Arguelles, quando ele incorporou o Tzolk'in, ele via só como os maias viam ali, a roda ali dos 20 selos, os 13 tons, mas a forma como a gente vê o Tzolk'in com os portais de ativação galáctica, ele é fruto do módulo harmônico, né? Ele modulou o Tzolk'in dos maias para a gente ter essa visão dos 52 portais de ativação galáctica que estão destacados em verde, que aí já entra, né, essa questão mais galáctica dos maias, que o antigo calendário maia não tem essa visão, então por isso que tem, né, essa atualização com o Dr. José Arguelles, mas ele já traz o módulo harmônico junto com o fator maia. Então, já é junto com o Encantamento do Sonho, sim. Não, o sincronário que eu estou falando. Porque eu acho que ele talvez devia seguir o Raab, mas aí porque, por exemplo, ele trouxe os plasmas radiais da ciência cósmica, né? Não é dos maias, esses plasmas radiais. Muito dali também veio de outros, né? Ele trouxe da China, né? Do Aixing, trouxe de várias culturas diferentes. Foi compilando todo no que hoje a gente conhece como Lei do Tempo, mas é um compilado de vários conhecimentos e profecias. Exato. Então, aqui a gente pode olhar aqui, né, como uma visão da Terra, vamos dizer assim, por camadas, né, da Terra. Aqui a gente já entende a história do nosso sistema solar. E o Runabiku 21, sincronotron, aí já é golfinhos e baleias, né? Já é a história galáctica, e sincronotron puro número, né? O Runabiku, ele é a árvore da vida, é a nossa cabala. Então, abre todos os caminhos das 52 semanas do ano, os 21 arquétipos, que é os 20 selos, 20 arquétipos, somando todos e abrindo o Runabiku, que é a unidade dentro da totalidade. E as lentes também do tempo, de acordo com os tons, a gente também vê as lentes que já tem na estrutura da onda encantada ali, a gente já deu uma pincelada nisso também, né? Com relação ali à estrutura dos pulsares, mas para poder chegar no sincronotron, que é a parte final da profecia, e aí a gente já tem esse mapa mental, que é o perceptor mental, e esses chakras abrindo, né, todas essas 7 portas e conectando os 5 sentidos, conectando as 9 consciências dos 9 senhores do tempo, e é também para a gente ativar a nossa mente de uma forma holonômica, mas principalmente conectar a nossa mente com essa mente galáctica, que é conectar com a mente da unidade, do todo, através dessa conexão também telepática. E deixa eu pegar uma coisa aqui, que já está até aberto aqui. Aqui. Que também, eu ia te perguntar, Diogo, se está... Bom, deixa eu só ir para o último... Acho que esse aqui é o último slide, e aí eu vou mostrar essa parte que está no mapa de visão de 9 anos, que mostra aquele Interdimensional Star Map, um mapa interdimensional estelar. Eu vou te mostrar que parece muito também, lembra uma coisa da árvore da vida. As sefirotes e tudo mais, não sei. Bom, aqui tem mapa de visão de 9 anos. Eu nem vou entrar em todos aqui, vocês vão acessar depois o PDF, pode ver com calma, mas é basicamente aonde a gente está, né? Então, tudo que aconteceu, né, desde 1987 até a gente chegar aqui, ó, 2012, encerramento do ciclo, que a gente viu, de 26 mil anos, entrada nesse novo feixe galáctico de sincronização galáctica com essa mente cósmica e, principalmente, começando aqui pela Terra para a gente poder expandir, né? Aqui, 2020 a 2033, ciclo de 13 anos para estabelecer a noosfera, a nave do tempo Terra, rede telepática planetária em
pleno funcionamento. Então, isso aqui é interessante, né? Que no ano de 2033, ano da tormenta magnética, pelo mapa de visão de 9 anos, o Banco Psi, que é onde estão os registros, né, na noosfera, os registros de tudo, de registros acásticos, as pessoas, tudo que aconteceu estão gravados lá nesse... A gente está gravando no Banco Psi. Então, até lá, Banco Psi da noosfera totalmente operacional, a gente fazendo essa telepatia aí. E raça humana funcionando como um único organismo, então, até 2033. Mapa de visão de 9 anos, ele vai de 2020 até 2029, esse material gratuito também, tem no site da Fundação da Lei do Tempo, mas também tem no nosso site Viajantes do Tempo, a gente colocou lá, quem quiser baixar. E 2029 a 2033, 4 anos, serão o amadurecer pleno. Então, aqui eu já trouxe no slide anterior, né, o fractal de 26 anos do novo feixe, de 2013 até 2039. Já passou aí, gente, já tá. E é isso, gente. Aí